Hello! Bom, hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês, só um pouquinho, tá? Sobre pronúncia. O que que acontece? A gente tem uma diferença muito grande entre pronúncia errada e sotaque. Algumas coisas que a gente tem dificuldade como brasileiro, né? Eu vou colocar aqui dois pontos que eu acho que a gente tem bastante dificuldade. O que tá escrito e o que é falado é muito diferente, então muitas vezes você vê a palavra escrita e você não consegue saber, né, como falar aquilo. Qual sílaba é a tônica, por exemplo e nem qual sílaba realmente é falada. Então eu vou fazer esse comentário. E a outra coisa que eu acho importante a gente trazer é sobre o final, né, das palavras, muitos finais terminarem com som de consoante e a gente tem dificuldade com sons secos no final. Porque pra gente, né, em português, as palavras terminam com som de vogal ou com som meio nasal, né, tipo, começam, né, não termina com like, né, um som assim, tipo, seco, né. Eh, então a gente tem essa mania de colocar um "i" no final, e às vezes isso faz com que a palavra fique estranha, né, pra quem tá ouvindo. Pra gente pode não parecer muita diferença, mas eu estava vendo um gringo falar um negócio que eu achei aquilo muito importante levar em consideração. Ele falou assim: "Cara, eu não vejo tanta diferença entre falar tesouro e tesoura", e a gente vê. E mudou assim, um sonzinho minúsculo ali, né. Um "o", "a", não são tão diferentão, e a gente se a pessoa fala assim: "Ah, me empresta o tesouro", a gente vai falar: "Oi? Empresta o quê?" Ah, tesoura, né. Então, assim, às vezes a gente tira o a pessoa ali que tá ouvindo a gente falar como pessoa chata, mas não é bem isso, é só porque pra ele aquilo ali soou estranho, né. Então, por exemplo, a gente tem essa dificuldade, né, de falar like, milk, pensar aqui em outras palavras que terminam com esse e a gente fala like, milky, né, a gente, tem esse "i" no final, né, take, eh, e aí, o que que acontece? Give, né, termina em "v", com som de "v" ali, poxa, é tão fácil falar give. Mas é outro som, pô, é minúscula a diferença, é minúscula, mas lembra do tesouro e tesoura, é minúscula a diferença e a gente ouve. Então, se você fala assim em inglês a gente tem um negócio que chama connected speech, que é o fato de que uma palavra se conecta com a outra, então por isso que o inglês parece muito rápido. Então, por exemplo, se eu tenho, eh, entregue isso pra ele, né, dê pra ele isso, então eu tenho give him. E aí, ó, tá vendo? Eu tenho 2 sons de consoante, eu tenho give, terminando em V, e him, com esse som de r, né, de E do nosso R em português. Então, eu tenho assim, give him, a gente acaba fazendo isso, tirando um som de consoante e colocando ali como se não tivesse esse som do him ali, né, esse primeiro som, e give him that, give him that. Né, o that também termina com t ali, bem seco, assim, não é that, é that. Então, a gente tem essa dificuldade, e isso causa, estranheza para quem tá ouvindo, né, ou mesmo, pode causar que a pessoa não entenda o que você tá falando, né. Não quer dizer que ela não vai entender, mas talvez você tenha que se explicar mais. E a gente não pode levar isso para o pessoal, muitas vezes o que eu vejo é o brasileiro ficando nervoso, "Ah, porque o fulano não tá nem tentando me entender", não, calma, calma, às vezes o jeito que você tá falando tá causando esse problema e é só corrigir isso que vai melhorar, então, né, se a pessoa te pedir, um tesouro pra cortar alguma coisa, você vai achar estranho, você vai dar uma risadinha, você vai, né. Então, lembrem-se disso. A questão então que eu tinha falado também da sílaba tônica. Em inglês algumas palavras são muito grandes, né, são compridas, e a gente não fala todas as sílabas que parece ter, né. A gente fala todas as sílabas, mas assim, é só pra vocês entenderem, né, tudo que tá escrito ali a gente não fala. Então, por exemplo, 2 palavras que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, é comfortable, que são conf, que é o principal, a sílaba tônica, table, né, então comfortable, é isso, certo? E eu vejo as pessoas falando de outro jeito errado, se você catar ela escrita você vai falar assim: "Não, é outra coisa". Eu não vou falar do jeito errado, porque eu não quero que vocês gravem do jeito errado, tá bom? Peguem a palavra escrita que vocês vão ver. Comfortable é confortável. E vegetable, mesma coisa, tá vendo? Vegetable. Então eu tenho ali, a impressão de que teriam mais sílabas, e não tem.
Então a gente tem dificuldade com isso. E em inglês a gente não tem tantas palavras que o final é forte, sabe, principalmente nessas palavras grandes. Essa dificuldade, porque em português muitas palavras são oxítonas, né, elas vêm com essa sílaba tônica ao final. E em inglês não tem tanta, não tô lembrando de nenhuma. Se você lembrar de alguma, comenta aqui pra mim. Então no final das contas é isso, procura qual que é a palavra e sabe uma dica? De verdade, procura no YouTube a pronúncia da palavra. Pega no YouTube e coloca assim, por exemplo, escreve lá a palavra confortável, vegetal em inglês, e coloca assim, pronunciation. E aí, ouve essa pronúncia, porque tem vários vídeos curtinhos, assim, de 30 segundos que a pessoa fala 3 vezes a palavra, e aí você consegue tentar falar junto. Então é uma ideia, viu? Uma ideia que ajuda bastante. Eu faço muito isso com palavras, eu tô aprendendo italiano, né, e às vezes quando eu tenho dificuldade de falar a palavra em italiano, eu faço muito isso. Eu coloco a pronúncia de tal palavra, e daí eu coloco a palavra em italiano pra descobrir, né, como que fala. Bom, se vocês tiverem palavras aqui que vocês têm dúvidas de como que fala, ou se tiver alguma parte, né, específica aqui do que eu falei que vocês não entenderam, me manda aqui. Se vocês tiverem outras coisas sobre pronúncia que vocês querem entender e não entendem, me manda aqui também, ok? I'll see you next video. Bye.